Olá, amigos da Info, começa agora mais um podcast. Estamos aqui com Marcos Vinícius Brasil. Olá. Gustavo Guzmão. E aí, nas galera? câmeras, Carlos Eduardo Silva. Olá. E Marcelo Venceslau nas redes sociais. E aí, pessoal? Vocês podem mandar perguntas, comentários, sugestões e a gente tira aqui qualquer dúvida que o cara tenha, certo? Sim. Vamos começar então com problemas de segurança, Guzmão. OpenSSL, é isso? Acertei? Acertou, cara. Eu tô com a matéria aqui aberta. Caos. Caos, o que isso significa? Como ele disse, caos, é caos mesmo ou não é caos? Possível caos, possíveis tretas ali em segurança, assim, com senhas de redes sociais diversas, Facebook, Twitter, Google e... Não, LinkedIn não, mas Pinterest, Tumblr, todos eles usam o OpenSSL, que é um software, uma biblioteca de criptografia que eles usam para criptografar comunicações entre os servidores, computadores, e a brecha acabava com toda a proteção que o OpenSSL deveria prover. Mas não foi descoberta a brecha, mas isso não significa que foram invadidos os servidores, certo? Há um risco grande e a recomendação é de que troque senha, certo? Sim. O Guzmão explicou, tem na matéria para ficar mais fácil, o OpenSSL, eles são os responsáveis por colocar o cadeadinho nos sites. E o HTTPS. Exatamente. Exatamente. Eles, quando você vê ali, é o OpenSSL ali funcionando. É o OpenSSL ou alguma outra biblioteca, não é todos os sites que tem isso que usam o OpenSSL. Boa. E aí, outra coisa importante, o nome da falha, né? A tal da Heartbleed. Heartbleed, sangramento de coração. É algo como é que é? Hemorragia de coração, né? O que eu vi numa sangramento. Foi uma matéria dos nossos colegas da Exame lá, que era alguma coisa de hemorrágico. Mas o que eu achei interessante nessa história toda é porque foi um bug, uma falha detectada por um pesquisador do Google. E aí o que eu achei interessante foi como eles criaram um nome fácil para o bug. Parece que assim, num esforço de fazer esse bug ser compreensível pelas pessoas, até a história de ser o Heartbleed é para chamar a atenção para a importância dele, como ele torna sensível, torna vulnerável a algumas comunicações, assim. Sim. Né? Então, o nome tem bastante sentido, né? Que é uma hemorragia, assim, que ela pode ficar vazando informação. Fica explicando uma parte mais técnica. O cara ele cria um scriptzinho lá e começa a mandar heartbeats, que é uma função, uma extensão que foi adicionada ao OpenSSL faz 2 anos. Essa brecha então está aberta faz 2 anos e foram descobrir só segunda-feira. Enquanto essa brecha está aberta, em todos os lugares que a brecha está aberta, o pessoal usa um script para mandar um heartbeat, um heartbeat falso para ativar essa função, e recebe como resposta dados aleatórios do servidor, que podem ser a senha de vários e-mails, por exemplo, são 64 kilobits de informação, que podem envolver senhas, nomes de usuários, ou mesmo a chave de criptografia, que é meio que a joia da coroa, como o pessoal da própria OpenSSL estava definindo, meio que as joias da coroa é a chave de criptografia. Porque você pode conseguir senhas, pode conseguir nomes de usuário, mas se você não tiver chave de criptografia, não serve para nada. De alguma maneira, eu até comentei com você, na reportagem que eu escrevi para a Info desse mês sobre Bitcoin, também tinha uma falha na biblioteca OpenSSL, descoberta por pesquisadores, uns de Israel, outros de universidades da Austrália, que era parecido com isso, de alguma maneira. Você fazia uma requisição e você recebia um pedacinho. Você fazia outra requisição, recebia outro pedacinho. Então, você começava a receber pedaços aos poucos e montava a chave da carteira Bitcoin a partir de várias requisições que você fazia. Falsas. Você mandava uma requisição falsa e recebia uma informação verdadeira. Exato. Você fazendo isso várias vezes, você monta a informação. Então, é isso que você está dizendo, né? Então, você faz várias requisições, recebe cada vez um dado e vai montando as informações para depois acessar definitivamente o banco de dados e o servidor. Nesse caso, assim, tem um vídeo que eu coloquei na matéria que a gente subiu no começo da semana, que um especialista, ele explica como é que funciona. O cara cria uma solicitação falsa que vale 1, mas ele fala que vale 6 mil. Sim, uma explicação mais básica. O cara cria que por cima ela vale 6 mil, mas na verdade ela vale 1, e manda essa solicitação para o servidor, que tem as versões do OpenSSL que são vulneráveis. O servidor descobre que essa solicitação está incompleta, ele tem 1 em vez de 6 mil, e manda o 1 de volta com mais 5.999 dados aleatórios
pro cara que pediu. Ou seja, esses dados aleatórios podem ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Definitivamente. Eu vi uma comparação boa, assim, que é como uma pescaria, assim, né? Exato. Como você pode repetir esse processo infinitas vezes, é você jogando um anzol ali, então, no servidor, e aí você pega uma informação. Exato. Daí pode ser lixo ou pode ser, o invasor pode conseguir algo que dê acesso. Assim. Então, é um processo bem uma pergunta que me ocorreu agora. Será que essa não era uma backdoor da NSA? Então, estava falando com os hoje mais cedo. Porque é meio curioso o Google, um funcionário do Google ter descoberto isso. 2 anos depois de ter aberto. E o Google também endureceu um pouco as questões com a NSA. Será que não era uma das backdoors? Eu acho que não, porque a OpenSSL é mantida por uma organização open source, né? Ou seja, qualquer um que estivesse mexendo ali poderia ter encontrado. Eu acho que coincidiu que foi um cara do Google que encontrou. Eu sei que tem toda essa história, o Google está indo contra a NSA agora, e tem todas essas preocupações, tipo, a Apple deixava a brecha lá aberta, uma porta aberta para a NSA pegar os dados que quisesse, mas eu acho que não pelo fato de ser um software open source. A comunidade open source, pelo menos até onde eu sei, é totalmente contrária a essa espionagem da NSA. E o OpenSSL tem uma tradição enorme. Assim, ele foi criado faz um tempo. Hoje ela é uma solução sólida, apesar de ter essa mancha agora na carreira dela. Ela ainda é uma solução sólida para e que foi prontamente trabalhada para resolver, e a recomendação foi trocar senhas. Né? De muitos serviços aí. Eu tô terminando uma lista, a gente deve subir ainda hoje, nessa quinta-feira, na verdade, uma lista lá de todos os sites, empresas importantes que usam o OpenSSL e que recomendam mesmo que você troque as senhas. Então, por exemplo, se você, pelo que a gente estava vendo ali da lista que você está montando, não custa nada trocar sua senha do Facebook, exato, a senha do Gmail, que são serviços ali que se baseiam. Também? Banco, pelo menos os lá de fora, acho que nenhum deles usa o OpenSSL para proteger, porque uma coisa que o Otávio, lá, desenvolvedor, ele mencionou, tem Open no nome, o pessoal já foge. Porque de open source, lá o pessoal tem muito trauma de open source, assim, muito receio de usar open source em solução de segurança para banco, especialmente. Aqui no Brasil, eu creio que que a situação seja a mesma. Eles têm o cadeadinho lá em cima, mas pode ser uma solução... Mas não é uma outra... Exato, uma outra solução que eles usam para criptografar a comunicação. Tanto que qualquer NetBank que você usa, eles têm, geralmente lá tem uma solução para exato, o guardião digital. Exato, fora as diversas camadas que eles usam para proteção. Ou seja, você consegue a senha do banco, mas você não vai ter o tokenzinho lá, ou o código do celular lá para conseguir acessar a conta. Pelo menos o Bradesco e o Itaú tem isso, né? Eu não sei, acho que são os dois que eu tenho conta. Que eu tive já. Outros bancos também têm. Os outros também têm. Tem cartões como que você pode combinar, eles te pedem qualquer linha. Exato, ou seja, pelo menos no caso de banco, deve estar seguro. Mas outros sites é bom mudar a senha e... Sim, é um hábito que você deve adquirir mesmo, de mudar a senha regularmente. Eu liguei num suporte técnico aí, acho que do UOL, o próprio cara do suporte me recomendou, cara, a melhor coisa a se fazer é trocar a senha regularmente. Assim, evita eventuais problemas ali. Mas outra coisa que me chamou a atenção nessa história é a importância da comunidade aberta, uma comunidade, no caso da OpenSSL, transparente, que, assim, identificamos um erro que pode comprometer boa parte dos serviços na internet, mas, assim, é uma comunicação muito rápida, né? Então, rapidamente, os sites já estavam... instalando os patches e tentando resolver, alguns tendo mais dificuldade que outros. Tipo o Yahoo. Mas é muito importante isso, né? Você ter esses padrões abertos. Não, é interessante porque se fosse um padrão patenteado por uma companhia, provavelmente ela ia esconder ou tentar fazer isso não claramente. Porque, claro, vai ter um impacto financeiro muito alto. Nesse caso, os caras... uma coisa, eu vi um artigo no Huffington Post hoje, eu achei meio forçado assim, mas eles falaram que como a gente poderia ter evitado esse Heartbleed, assim, que eles estavam confiando acho que o OpenSSL era mantido por 4 caras só, que trabalham assim, e eles não recebem tanto para manter essa solução.
Mas se a gente não tivesse deixado toda a segurança da web na mão de 4 programadores, não teria acontecido isso. Mas, cara, não estava só na mão de 4 programadores, né? Tá na mão de uma comunidade inteira, na verdade. Todo mundo que usa, não. Tanto é que uma pessoa do Google. Então foi um cara do Google que achou e os caras desenvolveram o patch para isso e os outros programadores das empresas que implantaram o patch. Acho que a solução lá, uma solução mais porca, entre aspas, assim, era só recompilar o software e colocar uma linha de código nova ali para desativar a função Heartbeat. Uma outra questão de segurança foi a atualização no Android anunciada hoje, que já vinha acontecendo, que protege aplicativos, o usuário de aplicativos maliciosos. Explica pra gente, Guzmão, você falou com o responsável pela segurança? Isso, o engenheiro-chefe lá da equipe de segurança do Android. Não é bem um recurso novo, é uma extensão de um recurso já existente que é o verificador de apps, que tem no Android lá. Sempre que você tenta instalar um aplicativo de terceiros, assim, sei lá, vamos supor que você seja um pirateiro e esteja baixando algum aplicativo, um APK do Black Market. O Google vai avisar, esse aplicativo vem de uma fonte não confiável, deseja instalar ainda assim. Pelo que o André me falou ontem, são pouquíssimos os usuários que prosseguem com a instalação após esse aviso. E a ideia desse recurso novo é fazer essa verificação nos aplicativos já instalados também. Ou seja, se o cara ignora o aviso e instala o aplicativo ainda assim, o verificador vai continuar analisando o comportamento do aplicativo. E se o aplicativo tentar fazer alguma coisa meio suja, assim, tipo, tentar invadir o core do Android, o central do Android lá, se ele tentar acessar a central do Android, o verificador vai falar, esse aplicativo aqui está tentando acessar a central do Android. Você quer removê-lo ou não? Ou quer mantê-lo ainda assim? Daí o cara pode simplesmente apertar remover, sumiu o aplicativo. Esse aplicativo, todas as atitudes ruins dele vão ficar guardadas numa blacklist lá do Google e, sei lá, depois de 100 casos, a outra pessoa, o 100º que for tentar instalar, é só um número aleatório que eu estou chutando aqui, o 100º que for tentar instalar não vai nem conseguir porque o verificador já vai saber que esse aplicativo é malicioso. Me parece uma solução ao contrário do que outras lojas usam, como a Apple e Microsoft, em que essa verificação é sempre feita antes, na hora que você submete o aplicativo. Sim. Claro, casos acontecem de ter aplicativos maliciosos nas outras lojas, mas o aplicativo precisa passar por uma revisão de segurança mais rígida nas outras empresas, e no Android, basicamente, eu até estava conversando com o pessoal de TI da Abril, que é muito fácil subir no Android. Então, em 2 dias você já está disponível o seu aplicativo na loja. Eles estão invertendo a lógica do processo, né? Basicamente, aqui, uma apresentação que eu vi do André que ele fez na RSA Conference, que foi feita no final de fevereiro, ele tem um slide lá que eu achei uma crítica assim, bem forte em cima da Apple, que é jardins murados, walled gardens, como eles chamam o sistema da Apple, tendem a ruir. O sistema aberto, não. Pelo menos eles acreditam nisso, e os argumentos deles são relativamente bons, apesar de alguns aplicativos que não são muito legais subirem na Play Store, tipo um que eu publiquei essa semana foi um antivírus falso lá, que não era bem um antivírus, ele só era uma imagem. Não era bem um antivírus? Não era um antivírus. Tava mais próximo de ser um vírus do que um antivírus, assim, mas ele não fazia nada. Era uma tela estática e aparecia um iconezinho, você apertava o iconezinho, ele mudava de cor e falava, pô, você tá protegido. Daí você, legal. Aquele belo efeito placebo, sabe? Toma aquele remedinho lá e... Tô legal, mas não, você não tava legal. Acontece de passar uns aplicativos assim, mas os casos... A gente tem que admitir que são raros os casos ainda assim. Você vê, ela tem 700 mil aplicativos na App Store, deve ter uns... Você vê um aplicativo malicioso aparecendo por mês ali na App Store. Mas nesse sentido de jardim murado, a Play Store é um jardim murado também. Mais ou menos. Por quê? Porque o da Apple eles fazem um teste, o teste não é automatizado. No Google é um teste automatizado. Para você subir, ele vê algumas coisas no código, se ele não detecta nenhuma anomalia no código, pode subir. Vai pra frente. Sim, mas a questão é uma questão... talvez o muro de um é mais alto que o outro, mas... porque quando as pessoas... é uma cerquinha e o outro é uma cerquinha, assim. Um serve mais como uma peneira, assim. Daí você joga assim seu aplicativo... Quando a gente fala em jardins murados e não murados, você está pensando em open source mesmo, assim, né? Coisa sem nenhum tipo de filtro, assim. Não é tão assim também. Então... A questão é que essa é uma grande reclamação, é uma reclamação constante de muitos usuários de Android, assim, né? E é um problema que
é reconhecido. Quem usa e quem não usa sabe que é uma dor de cabeça, assim. Então, realmente, é uma tentativa de resolver esse problema. É uma vantagem para quem desenvolve dentro da regra, sem querer fazer nenhum código ruim e roubar dados, é uma vantagem. Você faz um aplicativo, sobe muito rapidamente e consegue monetizar muito rápido. Exato. Só que, por outro lado, se você quer fazer alguma coisa errada e capturar dados alheios, é muito mais fácil também. Então, para o usuário, É uma solução, me parece uma solução super esperta, assim, né? É você automatizar esse processo. Mas a minha dúvida é, por exemplo, esse app do antivírus falso. Ele é malicioso, mas não é assim, né? Ele é inútil. Ele é mais inútil do que malicioso. Na verdade, é um golpe em vez de um malware, na verdade. Porque era um aplicativo que prometia ser um antivírus. No caso na questão do Jardim Murado, ele entrou na Play Store porque ele não fazia nada de errado. Ele era uma imagenzinha que trocava, assim, um wallpaper. Mas no caso da Apple, como a avaliação dos aplicativos é feita individualmente, não para o sistema automatizado, ele não teria entrado. Então, porque a minha dúvida é, esse sistema novo pegaria um app desse? Esse não, porque não é um golpe. Então isso eu acho que é uma questão que tem... Ok, resolve uma coisa, mas tem uma questão maior que isso, que é a curadoria de qualidade das aplicações, assim. Legal, não é um malware, mas é o mínimo, mas né? acho que a discussão aqui do Google é exatamente que a própria comunidade de usuários Android resolva essa questão e... Então que foi isso que aconteceu, a comunidade de usuários do Android, no caso foi o Android... Ela de alguma maneira autogerida, esse filtro de segurança e qualidade. Exato, no caso o Android Police encontrou, o site lá de especializado em Android encontrou esse aplicativo, só que eles me encontraram um pouco tarde demais, deu uma semana lá do aplicativo na Play Store e 10 mil pessoas baixaram, ele chegou a ser o número 1 dos mais baixados. Aí o Android Police viu esse daí, achou estranho, porque um antivírus pago ser o mais baixado, assim, era suspeito. Um antivírus desconhecido, pago. O cara levantou uma grana legal. Exato. O cara conseguiu, os caras que fizeram... bom agora. Assim espera, assim. Mas os caras que por trás desse antivírus aí falso, conseguiram nada $40 mil. Então, porque, assim, apesar de ser uma solução inteligente, eu sinto que não é a solução definitiva e não vai dar para eles escaparem de ter uma curadoria melhor desse. Em algum momento vai ter que haver uma melhora na curadoria desse conteúdo, porque quando você vai uma coisa é a internet livre, e aí o que eu falo do Jardim Murado e do Jardim Não Murado. Se você está fora de um ambiente controlado como a Play Store, ok, você baixa o que você quer, é uma coisa mais livre. Mas quando você está dentro de uma loja, você assume que aquilo que você está comprando é algo selecionado, né? Você está dentro de uma loja. É como se você fosse numa loja aqui na esquina, comprasse um negócio, você chega lá e não funciona, você foi... É um absurdo, é surreal, assim, né? Então, eu penso que por mais que essa seja uma solução inteligente, não tem jeito, eles vão ter que melhorar essa curadoria, ficar mais de olho, porque é um direito de quem está comprando, né? Agora, você falou de derrocada, vamos falar de derrocadas aqui, de despedidas. De despedidas, de derrocadas, que é a morte do Windows XP. Saudoso. Pois é, por 12 anos, né? 12 XP, acabou-se o suporte. 12 e 13, né? Foi lançado em 2001. Do Windows XP. E acabou, mas não acabou, né? Porque a Microsoft anunciou que ainda na China ainda vai ter alguém ali fazendo... O governo britânico também comprou uma extensão, o governo holandês também comprou uma extensão de período, assim, porque, né, 12 anos, quem vai trocar de sistema operacional em 12 anos? The Walking Dead. Eu não tive tempo de trocar meu Windows XP pro 7 em 12 anos. Mas foram esses dois governos europeus, mais os chineses ali, que na China você vê até o Internet Explorer 6 ainda, usado por 22% dos usuários lá. Que é quem foi junto também que aí é de fato a derrocada do... Exato. Se o XP ainda é saudade, talvez... O IE6 que vai em paz. Tinha o pessoal glorificando que assim, em paz. que o IE esteja embora. Fizeram uma hashtag lá, hip IE6, assim, mas não fez muito sucesso, porque ninguém gostava do IE6. Pois é, né, por aqui vocês tiveram boas experiências, né, com o XP, porque também, assim, ele era um bom sistema,
Sim. Comparado com o que tinha antes, acho que o Millennium foi lançado. Nossa. Windows ME. Aquilo era tentado o pudor aqui no sistema. Claro que foi um avanço fantástico. Ele era muito mais estável do que quem veio antes. Era mais estável, mais bonito e mais rápido também. Mais rápido também, E depois o Windows 7 mudou um pouco a interface. Não, mas não faz igual a Agência Brasil, cara. Eles falam, eles ignoraram o Vista, existiu o Vista. Não, o Vista, verdade. O Vista demorava. Esse demorava bastante. O problema do Vista, eu tive um Vista. Então, o Vista demorava muito para carregar e para processar. Sim. E o 7 é bom, só que também era uma mudança que já tinha acontecido no Vista. Então foi uma mudança mais sutil. É o que a gente discutiu várias vezes aqui, né? A mudança da Microsoft. Eles fazem um sistema operacional mudado, que não dá certo, daí adaptam essa mudança assim, para um negócio menos chocante, daí dá certo, daí mudam de novo, mudança chocante dá errado, vídeo Vista, daí adapta essa mudança chocante para um negócio mais palpável, que é o 7, daí muda de novo drasticamente, que é o 8. Imagino que o 9 venha, sei lá, uma mistura de Windows 7 com Windows 8, assim, e o pessoal consiga gostar dele, de novo. Ou não. Mas para quem ainda usa o XP, a mensagem da Microsoft acabou nosso suporte, atualizações de segurança. Então, assim, se alguém aí tiver com o XP, redobrar a atenção, né? Porque esses patches vão deixar de ser instalados. Então, malwares, todos esse tipo de ameaça fica ainda mais E fica mais grave, porque assim, governos renovaram, muitas empresas ainda usam. Claro, grandes companhias atualizaram seus sistemas, mas se a gente for pensar em pequenas e médias empresas que não são lá tão tecnológicas, mas que têm operações básicas, como processar texto e mandar e-mail, ela não modificou o sistema operacional dela nos últimos 10 anos. Deveria, mas ela não fez porque é um custo operacional muito grande. Né? Exato. A Microsoft, até na pergunta e resposta que a Mônica subiu no domingo, né? A Microsoft estava até dando uma ajuda financeira até para empresas que estavam atualizando o sistema que não tinham atualizado ainda. Não sei se isso daí chegou a pequenas e médias. Acho que não, eu não sei se chegou a pequenas e médias, mas ainda assim, é um negócio que você precisa atualizar mesmo. Parece uma tática da Microsoft, aquelas táticas cruéis da Microsoft de tentar empurrar um produto novo para você, mas chega uma hora que o sistema operacional fica obsoleto, né? Qualquer sistema operacional é atualizado frequentemente. Não tem como. Exato. Já que estamos com ganchos bons, estamos falando de dinheiro, a Receita vai dar uma tungada na galera que faz compras pela internet e anunciou uma mudança, provavelmente no sistema que está sendo processado, gerido junto com os Correios. Sim. Você que compra pela internet nos Estados Unidos, lá na Amazon, no eBay, a farra acabou. A farra acabou. Você terá que pagar impostos pesados. Sim. Chateado. E aí, Marcos? Pois é. Então, o que aconteceu é que o aumento nas importações desses pacotes é cada vez maior, né? De um ano para outro, teve um aumento de 40% e não para de crescer, né? Gente comprando pela internet, comprando com mais acesso. E aí, não existe um sistema para fazer essa análise de maneira mais criteriosa e mais sistemática. Então a ideia é justamente até o final do ano existir um sistema em parceria com as exportadoras e com os correios de países estrangeiros que têm parceria aqui com o Brasil. Postal, exatamente. Né, para criar um sistema integrado para fazer na internet também, para fazer essa regulamentação. Você pagaria o imposto antes da mercadoria chegar e ali no cartão de crédito você porque aí o argumento é que o contribuinte consegue pagar antes, agiliza o processo. Então, assim... Ou seja, você vai pagar o seu imposto antes, mas não tem a garantia de que a mercadoria de fato vai chegar. Exatamente. Pode ficar parada lá no meio do mar, na China. Mas livros continuam aquela coisa, continuam sendo isentos e compras até $50. 50 dólares. Ou seja, não dá para trazer um PlayStation. Não dá para pedir uma geladeira no Deal Extreme lá, que vai chegar meio tarifado. Mas dá para comprar joguinho ainda, né? Dá para comprar joguinho. Alguns mais baratos, claro. O mais baratos, não dá mais. O lançamento já não dá mais que $60 lá e daí já chega aqui por R$300. Remédios também com receita não são tarifados, livros e coisas assim.
Então é só o mais soft assim, que escapa. E tinha uma questão com as empresas, que tem muita empresa usando compra online também para fazer importação. E a empresa não tem nem $50, ela tem que pagar, de $1 ela já tem que pagar imposto. E os impostos, os federais, só os federais são de 60%, né, sobre mercadoria. E ainda tem os estaduais, né, tem o ICMS. Então preparem-se. Chora. Preparem seus bolsos aí que vai dar... Chora, consumidor. Nossa, deu uma tristeza agora. Né? Então vamos fechar um pouco tristes esse podcast. Desejo boa sorte a todos em casa. Falou, gente. Falou, pessoal.